Oi, meu nome é Luana, eu sou uma biomédica e hoje eu vim trazer informações sobre um assunto bem interessante para vocês. Acredito que muita gente já escutou falar sobre isso alguma vez na vida, talvez até mesmo na escola, enfim. E esse assunto, devido à grande demanda de casos que estamos recebendo no laboratório, eu e meus colegas resolvemos trazer um pouco mais de informações para vocês que pode ser útil, tá, gente? Então hoje eu vou falar sobre a sífilis. O que é a sífilis, gente? A sífilis, ela é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Essa infecção pode apresentar vários sintomas e possui diferentes estágios, que são primária, secundária, latente e terciária. Nos estágios primários e secundários da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. A sífilis ela pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada ou até mesmo para uma criança durante a gestação ou até no parto. Tá, gente? Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre os sintomas durante esses 4 estágios que nós já sabemos que a sífilis possui, tá? Então, eu vou começar falando sobre a fase primária. Ela aparenta ferida geralmente única no local de entrada da bactéria, pênis, vulva, vagina, ânus, boca, que aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. Essa lesão, gente, ela é rica em bactérias, tá? Ela possui muitas bactérias e geralmente ela não dói, não coça, não arde, não tem pus, podendo estar acompanhadas de ínguas, que são caroços na virilha, tá? Já na fase secundária, os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e até 6 meses do contágio, do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Ela pode aparecer manchas pelo corpo, que também geralmente não coça, incluindo as palmas das mãos e as plantas dos pés, né, a sola do pé. E essas lesões também são ricas em bactérias. Também você pode ter febre, sentir um mal-estar, dor de cabeças e íngua não somente na virilha, mas também pelo corpo todo, tá? Já no terceiro estágio, que é a fase latente, que a gente chama de fase assintomática. Por quê, gente? Porque não aparecem sinais ou sintomas. Ela é dividida em sífilis latente e recente, né? Menos de 2 anos de infecção e sífilis latente tardia, mais de 2 anos de infecção. A duração depende, gente, ela é variável. Ela pode ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou da forma terciária. O que é a forma terciária, gente? Esse quarto estágio da infecção, ele pode surgir de 2 a até 40 anos depois do início da infecção. Ela costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, e ela pode vir a óbito, pode levar o paciente à morte, tá, gente? Então, uma pessoa pode ter sífilis e pode não saber disso. Isso porque a doença pode aparecer e desaparecer, mas continuar latente no organismo, ou seja, você pode continuar infectado, você pode continuar com a infecção, porém você não tem sintomas, mas ela continua no seu organismo, na sua corrente sanguínea. Por isso, gente, é importante se proteger, fazer o teste e, se a infecção for detectada, tratar da maneira correta. O não tratamento da sífilis pode levar a várias outras doenças e complicações, inclusive a morte. Então, gente, a gente pode ver que é uma coisa bem séria. Então, a gente tem que ficar bem atento. É importante se prevenir, né? É importante se cuidar, porque, como vocês podem ver, ela é uma coisa que vocês podem ter até daqui 40 anos e podem prejudicar vocês, levando até a morte, tá, gente? Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Roberto, eu sou um dos biomédicos que trabalham aqui no laboratório e hoje eu vou estar indo numa jornada com vocês para descobrir sobre como é feito o diagnóstico, como é o tratamento da sífilis. O exame diagnóstico para sífilis deve ser feito em pacientes com sinais e sintomas da doença e ainda em pacientes assintomáticos, aqueles que não apresentam um sintoma logo de cara, que façam parte de algum grupo de risco.
Os grupos de risco incluem pacientes cujo parceiro foi diagnosticado com sífilis recente, seja ela primária, secundária ou latente, pacientes infectados pelo vírus HIV, pacientes expostos à relação sexual desprotegida, profissionais do sexo e homens que fazem sexo com outros homens. Os testes utilizados para o diagnóstico da sífilis são divididos em duas categorias: os exames diretos e os testes imunológicos. A bacterioscopia de campo escuro é um exemplo de teste direto que poderia ser utilizado na doença recente, quando ainda não houve tempo hábil para a produção de anticorpos. O teste tem baixa sensibilidade, porém ainda é considerado padrão ouro. Outro exemplo de teste direto é a imunofluorescência, que utiliza materiais corados com técnicas diversas. Na prática, os testes diagnósticos mais utilizados são os testes imunológicos. Os anticorpos, na maioria dos casos, são detectáveis a partir de 10 dias do aparecimento da lesão primária. Os testes imunológicos, eles são divididos em duas categorias, em treponêmicos e não treponêmicos. Os testes não treponêmicos detectam anticorpos que não são específicos para o treponema pálido. Os testes treponêmicos, por sua vez, detectam anticorpos específicos para os antígenos do treponema pálido. O uso apenas de um teste não é suficiente para concluir o diagnóstico, pois os testes sorológicos, principalmente os não treponêmicos, estão associados a resultados falsos positivos. Isso ocorre porque condições como drogadição, doenças reumáticas e até a própria gestação podem positivar a sorologia. Testes rápidos treponêmicos são testes que o intervalo entre a coleta e o resultado não ultrapassa 30 minutos, sem necessidade de estrutura laboratorial. Tais testes têm sensibilidade de 94% e especificidade de 93%. São muito úteis, por exemplo, na internação das gestantes, antecipando a alta na maternidade caso ela esteja vinculada apenas ao resultado do teste não treponêmico. Portanto, são necessários um teste treponêmico e um teste não treponêmico para concluir o diagnóstico da sífilis. A ordem de rastreio varia entre os serviços, existindo protocolos para ambas as abordagens. Para a questão do tratamento, quando vamos iniciar agora? Pela sífilis primária, sífilis secundária, latente, recente ali, tem 1 ano de duração. Nesse caso, é utilizado a penicilina de benzatina. Como droga alternativa, pode-se utilizar a doxiciclina. Para sífilis latente tardia, mais de 1 ano de duração, ou latente com duração ignorada e sífilis terciária, também pode ser utilizada a penicilina, benzatina, como também podem ser utilizadas como droga alternativa, caso tenha alguma reação, a doxiciclina. Para a neurosífilis, que é uma complicação da sífilis e surge quando a bactéria do treponema pallidum invade o sistema nervoso, atingindo o cérebro, meninges e medula espinhal. O tratamento é feito com penicilina cristalina a cada 4 horas ou por infusão contínua por 14 dias. Como droga alternativa, pode-se utilizar a ceftriaxona por 10 a 14 dias. Caso o tratamento não seja feito com penicilina, devido à possibilidade de falha terapêutica, ou pacientes devem ser seguidos em intervalos mais curtos para observação, se não há indicação de retratamento. Sobre a reação de Jerisch-Hersheimer, ela pode ocorrer após a primeira dose de qualquer droga para o tratamento da sífilis. É mais comum na fase secundária e caracteriza-se pela exacerbação das lesões cutâneas, febre, cefaleia e mialgia. O tratamento consiste em analgésicos e antitérmicos. E para a prevenção da sífilis, o uso correto e regular da camisinha feminina ou masculina é a medida mais importante de prevenção da sífilis.
O acompanhamento das gestantes e parceiras sexuais durante o pré-natal de qualidade contribui para o controle da sífilis congênita, que vocês vão aprender logo mais. Olá, eu me chamo Jaqueline, eu sou biomédica e hoje vou trazer para vocês um informativo bem bacana sobre sífilis congênita, galera, que é um assunto que nós devemos dar bastante importância e relevância, tá? Vou explicar o que é, como é diagnosticado, tratamento e prevenção, tá bom? Então, o que é a sífilis congênita, né, gente? A sífilis congênita ela é uma doença transmitida para a criança durante a gestação, né? Nós chamamos de transmissão vertical. Por isso é de suma importância a gestante fazer o pré-natal de forma correta, pois o teste para detectar a sífilis é feita neste período, tá? Então, recomenda que a gestante seja testada pelo menos em 3 momentos. No primeiro trimestre, no terceiro trimestre, no momento do parto, em caso de aborto, né? E a sífilis congênita pode se manifestar logo após o nascimento, durante ou após os primeiros 2 anos de vida da criança. E se o teste der positivo, vai ser necessário alguns cuidados para evitar que a mãe transmita para o bebê, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre as complicações que ela pode trazer, né? Então, são complicações da sífilis congênita ali: o aborto espontâneo, o parto prematuro, a malformação do feto, surdez, cegueira, deficiência mental em alguns casos e até mesmo morte ao nascer, tá bom? Então, é um assunto bem sério ali, de extrema importância e que vem crescendo muito, né? Durante esses tempos ali, nós estamos com um número extremamente grande desses casos, tá? Então, ali eu trouxe algumas fotos, algumas imagens da internet mesmo, que é para vocês verificarem, né? Para causar um impacto ali. O bebê ficando cego, né? Uma formação ali nos dentes, nos ossos, tá? Então, a sífilis é uma infecção de múltiplos sistemas causada pelo treponema pálido, é transmitida ao feto pela placenta, né? Os sinais precoces são lesão de pele característica, incapacidade de ganhar peso, secreção nasal sanguinolenta, fissura perioral, meningite, coroidite, hidrocefalia, convulsões, retardo mental, esteocondrite e pseudoparalisia. Já os sinais tardios, pode ocorrer úlcera gomosa, lesões periostais, paralisia, atrofia óptica, queratite intersticial, surdez, deformidade dentária, né? O diagnóstico clínico é confirmado por microscopia e sorologia, tá bom? Então, essas são algumas complicações ali que pode ocorrer no bebê, né? Durante ali e depois, né, que a mãe ganha. A gente vai verificar aqui alguns outros sintomas e sinais. Então, muitos pacientes são assintomáticos, né? Ou seja, não percebem que tem a doença, não tem nenhum sintoma e ela pode permanecer silenciosa por toda a vida. A gente classifica em duas formas, né? A sífilis congênita precoce e a tardia, tá? Então, a precoce geralmente se manifesta durante os primeiros 3 meses de vida. As manifestações incluem erupções vesicolobulosas, erupções nas palmas das mãos e nas solas dos pés, lesão populares ao redor do nariz, da boca, da área das fraldas, por exemplo, lesões patequiais, o lactante não ganha peso, apresenta secreção nasal, causando, né, fungação ali, então essa secreção nasal pode ser sanguinolenta, pode ser mucopurulenta. Algumas crianças desenvolvem meningite, coroidite, hidrocefalia ou convulsões, como a gente já comentou, né? Nos primeiros 8 meses de vida surge esteocondrite, especialmente em ossos longos e arcos costais, podendo provocar pseudoparalisia dos membros com alteração ósseas radiológicas características, tá? Então, ali na sífilis congênita, a gente tem bastante sintoma ali, sinais, né?
Já na tardia, geralmente se manifesta após o 2º ano de vida e causa úlcera gomosa com tendência ao envolvimento de nariz, septo, palato duro e lesões periostais. A neurosífilis geralmente é sintomática, então é aquilo que a gente já comentou, né? A pessoa não percebe ali que tem a doença, porém pode ocasionar paralisia juvenil, TABs, pode ocorrer atrofia óptica, que algumas vezes leva a cegueira, né? A lesão ocular mais comum é a queratite intersticial e ocorre com frequência, com resultado da cicatrização da córnea. A surdez sensorineural é geralmente progressiva e pode surgir em qualquer idade, tá? Então, dentes incisivos também pode ocorrer, que é aquela imagem ali que eu mostrei para vocês. Nós temos um desenvolvimento anormal da maxila também, resultando na chamada face de bulldog. São sequelas características, porém, são bastante raras, tá? E como que funciona o diagnóstico da gestante, o diagnóstico do bebê, como que a gente vai diagnosticar, né? Então, o diagnóstico da sífilis na gestante, ela deve ser feita através do VRDL e do RPR, que são testes utilizados para triagem diagnóstica por apresentarem elevada sensibilidade, tá? Então, a sífilis congênita precoce, a suspeita diagnóstica baseia-se usualmente na sorologia materna, realizada de rotina no início da gestação, então veja como é bastante importante, né, esse acompanhamento pré-natal, com frequência no 3º trimestre no parto, né? Os recém-nascidos de mães com evidência sorológica de sífilis devem ser submetidos a exames completos, as lesões de pele ou de mucosa examinadas em microscópio. Já a sífilis congênita tardia é por história clínica, né? Sinais físicos distintos e sorologia positiva. O diagnóstico deve ser considerado nos casos de surdez sem explicação, por exemplo, deteriorização intelectual progressiva ou queratite, tá bom? E como que funciona esse tratamento da sífilis, né? Na gestante, no bebê, como que funciona esse tratamento? Então, na gestante, no início da sífilis, a gestante deve receber uma dose de penicilina. Nas fases tardias da sífilis ou da neurosífilis, para não grávidas, deve seguir esquema terapêutico, tá? Ocasionalmente, após a aplicação da medicação, pode ocorrer a grave reação levando ao aborto espontâneo. Então, você pode ter uma reação, né? Se você já está gestante e você leva a primeira dose de penicilina, você pode ter uma reação e acabar perdendo o bebê, né? Os pacientes alérgicos à penicilina devem ser desensibilizados e depois ser tratados, tá? Após o tratamento adequado, os resultados de teste RPR e o do VDRL, que é aqueles testes que a gente faz para detectar, diagnosticar, diminui 4 vezes em 6 a 12 meses na maioria dos pacientes e tornam, né, negativos ali, geralmente em 2 anos, em quase todos os pacientes, tá bom? Então, nessa imagem a gente vê ali a penicilina, que é a nossa fonte ali de tratamento, tá? O tratamento da sífilis congênita precoce, por exemplo, nos casos confirmados ou altamente prováveis, recomenda penicilina a cada 12 horas nos primeiros 7 dias de vida e a seguir a cada 8 horas até o total de 10 dias, tá? Então você toma bastante injeção ali. E se um dia, né, uma curiosidade ali, se um dia de tratamento é perdido, todo o processo deve ser repetido, tá? Então, por isso que esse tratamento ele precisa ser de forma bem correta para você não ficar sofrendo, levando injeção ali, né? E como que a gente faz para prevenir a sífilis, gente? A sífilis congênita ou qualquer outra, né? A sífilis normal ali. Além do uso de preservativo, que a gestante deve utilizar, né? Todo mundo ali deve fazer sexo com segurança. O acompanhamento pré-natal é importante para fazer os exames. O primeiro já ocorre no 1º trimestre de gestação, então é importante, né, a mãe descobrir logo a gestação e já procurar uma unidade, um posto de saúde, né, para fazer esse acompanhamento. Então, essas são as principais informações ali referente à sífilis congênita para a gestante e para o bebê, tá bom?